Olá, pessoal. A crise continua, né? Cada vez mais espetacular. Agora já pegou estados, municípios, a coisa está ficando feia. Mas esses políticos fingem que não tem nada a ver com eles. Eles querem que continue essa polarização, né? Entre esses partidos que são os mesmos, são de mentirinha, que a gente sabe, ignorando por completo que nós estamos indo para as manifestações porque nós queremos apoiar o Moro, nós queremos o fim da impunidade, né? Nós queremos que a coisa comece a funcionar, o serviço público comece a funcionar, ou seja, nós queremos a normalidade, não queremos nada demais, nós queremos só a normalidade. Mas esses políticos, pelo amor de Deus, isso é um crime, isso não pode acontecer. Então, mas como é que nós vamos colocar essa nossa revolta, né? Essa nossa vontade de promover essas mudanças em prática? Como é que nós vamos fazer isso? Aí é que está o problema. Cadê o planejamento que nos leve a uma liderança que atenda às necessidades de mudança já? Porque conforme nós estamos vendo, né, essa coisa começou em 2013, 2014, nós já estamos em 2016 e até agora nada mudou. E por que isso não acontece? Por que agora a situação, nós estamos em pé de guerra uns com os outros, você vê com as pessoas da sua própria família que discordam de você por causa de alguma coisa, mas a gente não avança nessa nossa união e também não avança e como é que nós vamos ver os resultados aparecerem, que é o que interessa, né? A roubalheira a gente sabe que comprou as instituições, né? A OAB, a UNE, essas coisas, isso aí você esquece. Os nossos, o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, essas associações de empresas. Bom, esse pessoal é o mesmo aí há 30 anos. Qual é o interesse desse cara? Que continue do jeito que está. Então, se nós queremos mudança, nós que vamos ter que tomar frente. Até porque, para esses políticos, do jeito que está ótimo. E eles jamais vão fazer alguma coisa que contraria os interesses deles. Então, a gente tem que se unir, a gente tem até com o tal do planejamento, porque o planejamento é uma coisa que você vê que esses economistas, eles adoram falar, não, nós vamos fazer reforma fiscal, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, mas eles não tocam no mais interessante. São dois pontos muito interessantes. Primeiro, como é que nós vamos acreditar em mudanças se ninguém fala nesses preços absurdos que a gente paga, não só, né, o quilômetro do metrô, do BRT, etc. e tal, como também nos ônibus, tudo, está tudo um preço pela hora da morte, as pessoas já perderam a noção de como é que se faz preço, porque com essa corrupção não há competição, muito pelo contrário, né? Há conchavo, então, sem competição, os preços não abaixam, não estabilizam. E o segundo ponto muito importante é o seguinte, quando você na sua vida particular, você vai fazer um investimento, você obviamente, isso aqui é um retorno. E os nossos políticos? Não, quando eles vão fazer um investimento, eles querem que o retorno seja para eles. Tanto que você está vendo que as coisas estão aí, mas para melhorar para a gente nunca melhorou. É impressionante isso. Quando parece que vai melhorar, pimba, vem aí, vem a realidade cruel, como houve agora, e aí você está vendo que as coisas, elas não foram feitas para melhorar. Elas foram feitas de maneira, vamos dizer assim, mágica, né? Esses nossos políticos gostam de fazer mágica. Só que a mágica não se sustenta. E aí, quando você cai na realidade, ou é voo de galinha, a gente estava indo até em voo de galinha. Voo de galinha você perde aqui, mas ganha ali. Agora, com essa crise, a coisa despencou. Então, a quem interessa esse planejamento? A todo mundo. Você sabe que o sonho do empresariado é exatamente ter um planejamento de curto, médio e longo prazo, onde ele se sinta inserido para ele poder se planejar e ganhar dinheiro. Só que, na verdade, nós queremos esse planejamento onde a gente ganhe dinheiro, mas onde a gente também ganhe qualidade de vida, aonde todo mundo consiga enxergar que vai estar inserido nessa realidade e que as coisas vão acontecer com ética. Porque eu estou agora, ética hoje em dia é um tabu. Você vê que eles conseguiram gastar 5,1 bilhões de reais para fazer uma eleição onde eles conseguiram separar o joio do trigo para eleger o joio.
Não é espetacular isso? Você vê que esse legislativo é uma vergonha. Então você tem um executivo que não é pela maioria. Você tem um legislativo que é por eles, pela minoria. E você tem um judiciário que, surpreendentemente, apareceu um Moro. Tem outros aí que estão querendo fazer alguma coisa. Agora, você está vendo a manipulação para se colocar lá, no Supremo Tribunal Federal, pessoas que você sabe que, de alguma forma, vão procurar beneficiar tudo isso que está aí, porque eles foram colocados lá para isso. Então é muito complicado a gente esperar a mágica. Agora, o que eu não consigo entender é o seguinte, pessoal, a gente está numa situação horrorosa. A cada dia que passa, esse negócio piora. O MST está pintando e bordando aí pelo interior. A gente não acompanha isso, não sabe direito o que está acontecendo. Mas eles estão tocando o terror lá. E eles dizem que tem um exército de 800 mil pessoas. Agora, aliado a isso, você tem toda essa máquina do mal que você está vendo aí, o PMDB debandando o poder. Aí alguém falou, não, olha, o Temer, né, ele vai fazer, diminuir o número de ministérios e vai botar notáveis lá. Bom, aí, imediatamente, aquela debandada do PMDB acabou. Pode ser até que a Dilma consiga sobreviver a esse impeachment, mas ao custo de botar lá o Temer e a corda dele. Não é isso que a gente quer. Aí vai ter que fazer outro impeachment. Ou então a Lava Jato vai ter que chegar no Temer, porque já chegou. Só que aquelas coisas lá não andam. Enquanto anda na mão do Moro, que é uma beleza, no Supremo Tribunal, até agora o Cunha, com todas essas provas, né, continua lá. Então a gente está vendo bem claramente que assim nós não vamos chegar a lugar nenhum. E se a gente se unir, a gente vai chegar. Agora, o mais engraçado é que o quarto poder, né, a imprensa não está nem aí. A imprensa não noticia que outros lugares que tinham problemas iguais ou piores que os nossos conseguiram se reinventar e hoje são exemplos de qualidade de vida. Você sabe, né, por alto aí, que aquela região da Catalunha lá, que engloba Barcelona, eles estão querendo ficar independentes. Por quê? Porque hoje, com aquilo que eles fizeram lá, que eles se voltaram para a indústria do turismo, mas uma coisa super bem trabalhada, eles estão sustentando a Espanha. Então eles querem ficar independentes. Você vê que de 1990 para cá, quando entrou uma gestão fabulosa lá em Singapura, o que aconteceu? Singapura hoje tem os melhores índices do mundo. Aí as pessoas falam, mas Singapura é uma ilha pequenininha. O PIB foi criado exatamente por isso, para você poder comparar pequenos com grandes e chegar a alguma conclusão. Agora, o que foi feito lá, né, você contratar gestores profissionais, independente de políticos, você botar uma lei que é dura, você não pode cuspir o chiclete no chão, entendeu? Por quê? Porque aí as pessoas começam a perceber que aqui no Brasil, por exemplo, aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Olha que interessante. Quando a lei deveria ser para todos. Então, essas pequenas bobagens, elas só vão ser consertadas se nós entrarmos com planejamento. Porque com esse planejamento, o político ele já sabe que nessa urna ele vai namorar um gestor que vai ser eleito, né, por uma licitação internacional, o melhor currículo vai. Nos outros ministérios também. Né? E aí, o que ele vai fazer? Não, ele tem um planejamento para ele cumprir. Que quando acabar o mandato dele, o outro que entrar vai continuar com esse planejamento. Nós vamos acabar com essa coisa, né, de cada governo que entra muda tudo, muda até o cartão. Então o que se joga de dinheiro fora nessa brincadeira é um absurdo. Então você tem que fazer um governo para a maioria. O governo para a maioria é assim que ele funciona. Ele é transparente, ele tem planejamento, e aí esse político, ele vira um estadista. Por quê? Porque em cima dos problemas que vão aparecer, né, ele vai conseguir consertar as coisas, mas de uma maneira que a coisa funcione numa boa. Não é essa politicagem de hoje em dia, essa coisa horrorosa. Então, é interessante porque a nossa vocação natural, que é o turismo, que é considerada a maior do mundo, esses caras não explicam, na verdade, o que isso significa. Então é muito legal, porque, por exemplo, o nosso maior negócio, que é o agropecuário, que por acaso, né, é uma vocação natural, e que por acaso, de 15, 20 anos para trás, os resultados foram fantásticos, porque teve o tal do planejamento, ele iria faturar, né, em 2015, 511 milhões, que é uma quantidade interessante
né, de grana. Mas, e Nova York? Nova York em 2014 recebeu 56 milhões de visitantes. Em 2015 já foram 58,5. E só em 2014 ela já faturou muito mais do que o negócio agropecuário em 2015. Aí se você for acompanhar, por exemplo, a França. A França não produz couro, ela não produz algodão, ela não produz quase nada, mas a indústria da moda que usa isso tudo, lá só a moda, eu não estou falando de perfumaria, cosméticos, né, só moda. São 217 bilhões de euros anualmente. Claro que isso escoa pelas vias do turismo. Então é muito interessante, porque isso é quase 1 trilhão por ano. Aí você fala assim, mas o Brasil exporta, né? 1 milhão em grãos de café para a Alemanha. Sensacional. Sabe o que eles fazem com esse grão de café? Com as indústrias químicas finas deles lá, eles transformam isso em quase 52 bilhões de dólares. Olha os números como eles são interessantes. Ou seja, se nós nos unirmos dentro do planejamento, que use o turismo como âncora, né, isso não impede que tudo continue a se desenvolver. Agora, o que você não pode ter é hoje, por exemplo, né, a nossa presidenta, ela quer fazer uma obra lá no Pará, aquela coisa escondidinha, uma ferrovia que vai custar alguns bilhões para escoar a produção de soja para um porto. Isso aí a gente já sabe de antemão que durante 2 meses vai funcionar, mas 10 meses aquilo vai ficar parado. Então você tem que pensar, já que o governo é da maioria, onde é que você vai investir o seu dinheiro. E tem mais, quando você investir, por exemplo, quando você dota, né, um estado, um município de uma qualidade de vida exuberante, que é o que todos nós queremos ter, com isso você permite que o turista venha. Bom, e com o que a gente tem aqui, a coisa vai explodir. O turista vai ter um gasto médio de 3 mil dólares numa viagem no Brasil. Isso por baixo. Agora, você já imaginou se nós temos 100 milhões, por exemplo, de visitantes? Isso vai botar mais de 1 trilhão de dólares por ano. Só que esse número tende a crescer. Por quê? Porque a situação atual, você está vendo hoje que o turismo lá na Europa não está andando bem. E aqui poderia ser, né, a vanguarda mundial. Poderia não, pode ser. Basta nós queremos. Agora, se nós não nos unirmos, se nós não tivermos uma meta, nós não tivermos um planejamento, porque quando a gente começar a se unir no planejamento, esses políticos vão falar, opa, se esses caras continuarem se unindo, esse negócio é muito bom, eles vão ter uma maioria fabulosa. E nós vamos sambar, nós vamos ficar de fora. Então, vamos ver como é que a gente consegue fazer lá. Ou seja, a gente pode escolher quem a gente quiser. Agora, a gente tem que começar. E eu não noto, todo mundo me apoia, porque eu sou um dos caras mais censurados que tem aí. Ninguém deixa eu publicar, ninguém deixa eu escrever artigo. Por quê? Porque o que eu falo, você vê que eu não venho com aquela postura demagógica, aquela voz. Não, eu falo na boa. Por quê? Porque nós estamos com a razão. É um negócio que é chegar, botar em cima da mesa e acontecer sem a menor sombra de dúvida. Então, o que nós estamos esperando, pessoal, para nos unirmos e fazer as coisas acontecerem?